iniciaremos a apresentação do nosso trabalho, que tem como tema: quem é o fisioterapeuta que a sociedade precisa? Hoje, iremos discutir a partir da fisioterapia dermatofuncional, com foco em duas demandas frequentes na prática clínica: as manchas faciais e a gordura localizada. Por isso, apresentaremos a Elisa Veloso, professora universitária e fisioterapeuta dermatofuncional, para um bate-papo sobre ciência, ética e cuidado. Vamos partir de um caso fictício. Mariana, uma mulher de 32 anos que trabalha como vendedora em uma loja de roupa e por sua aparência influenciar tanto em suas vendas quanto em sua autoestima, procura por atendimento, incomodada com um melasma e com gordura localizada depois de passar por 2 gestações. Influenciada por redes sociais e resultados rápidos, ela procura por tratamentos milagrosos. A partir desse caso, queremos discutir como a fisioterapeuta deve atuar diante dessas demandas. Olá, doutora Elisa. Muito obrigada por sua disponibilidade por estar aqui. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Bom, Ana Paula, meu nome é Elisa Caldeira, sou fisioterapeuta, formei em 2002 na Universidade Católica de Petrópolis. Desde lá, passei por várias áreas dentro da fisioterapia, mas me encantei com a fisioterapia dermatofuncional. Fiz uma pós-graduação em 2007 na Universidade Newton Paiva, em Belo Horizonte. Desde lá, atuo como fisioterapeuta. Então, falando sobre a dermatofuncional, na sua prática clínica, manchas faciais e gordura localizada aparecem com muita frequência? Se sim, por que essas queixas são tão recorrentes? A mancha, ela é muito procurada aqui em Montes Claros pelo nosso clima, né? A gente tem muito sol, as pessoas trabalham muito no sol e a maioria das pessoas não usam a fotoproteção. E se usam, usa a fotoproteção de uma maneira inadequada. Então, isso propicia as pessoas a terem manchas. E as manchas, algumas manchas, elas são difíceis de ser tratadas, porque as manchas aqui são manchas mais profundas. Nós, da fisioterapia dermatofuncional, nós conseguimos tratar com manchas, com os peelings superficiais, de uma maneira bem menos agressiva do que os peelings médicos, né, os peelings mais profundos. Temos excelentes resultados e de uma maneira bem segura. Falando da gordura localizada, ela também tem grande procura. Por quê? Hoje em dia a gente vê uma pressão social do corpo perfeito. Então as mulheres, elas precisam ter aquele corpo perfeito para serem aceitas. Muitas pensam dessa forma. E aí, isso assim, com as mídias sociais, com as redes sociais, muitas mulheres aparecendo, né, com roupas pequenas, e nos lugares, enfim. Então, a gente tem muita procura para gordura localizada. E que às vezes as pessoas confundem a gordura ponderal, que é a gordura do corpo todo, com a gordura localizada. Então, são vários tipos de tratamentos. E para a gordura localizada, nossa, dentro da dermatofuncional nós temos vários. Desde a intradermoterapia, que são os injetáveis, que hoje em dia nós, da fisioterapia dermatofuncional, especializados na área, nós conseguimos fazer, nós podemos fazer, né, todos os tipos de injetáveis. Desde massagens, né, ultrassom, terapias combinadas. Então, a gente tem uma gama de recursos para tratar essas duas situações que você colocou. Muitas vezes, o paciente ele chega buscando um procedimento, mas talvez ele precise de um cuidado mais amplo. Isso acontece na prática? Nossa, Ana Paula, isso acontece demais na prática. Por quê? Muitas vezes o paciente, ele vem buscar, a gente estava falando de gordura localizada, né? Então, vamos dar um exemplo. Então, as pacientes, e geralmente são mulheres, vêm procurar para fazer um tratamento sobre gordura localizada. E muitas vezes, já aconteceu na clínica, né, na prática clínica, que a gente olhava e falava assim, gente, não tem uma gordura localizada, assim, né, abdômen inferior, não tem uma gordura localizada tão aparente. E aí a gente vê, né, à medida que a gente vai conhecendo a paciente, a gente vai vendo que isso às vezes vem uma pressão social, uma pressão que pode vir dentro de casa, né, que pode vir até mesmo da função que ela faz, né, da atividade profissional que ela faz, de uma função, né, por exemplo, uma modelo, uma pessoa que lida muito com o corpo, e também na baixa autoestima dessas mulheres, né? Então, assim, quando a gente percebe isso, a gente vai tentando ali conversar para tratar a pessoa como um todo. Porque a fisioterapia dermatofuncional, muitas vezes as pessoas acham que é só estética, né? Que é só tratar aquela mancha, aquela gordura localizada, e não é.
Nós, da fisioterapia, primeiro a gente tem que pensar que nós somos profissionais da saúde. E sendo profissionais da saúde, nós temos que tratar o nosso paciente como um todo. Então, se a gente percebe que tem algum viés emocional, de uma baixa autoestima, né, alguma coisa ligada com essa parte emocional, nós realmente temos que encaminhar para a pessoa, né, que vai ter capacidade de tratar essa paciente nossa, né, que no caso, um tratamento psicológico. Feitiço de Mariana. E após ela perguntar quanto tempo duraria o tratamento, pois ela viu algumas propagandas no Instagram que para o resultado perfeito demoraria pouco tempo, né? Quando o paciente ele chega com essas queixas, qual seria a conduta ética? O que você, fisioterapeuta, observa? É bem complicado hoje em dia a gente colocar para as pacientes em relação à realidade e à expectativa da paciente. Por quê? Nas mídias sociais hoje em dia, todas as mulheres elas têm um corpo perfeito. Elas fazem um tratamento estético e mostram o antes e o depois, assim, com resultados fantásticos. E aí, deixa as pacientes e os pacientes também, porque o público masculino também está bem interessado nessa parte, né, de estético, eles muito iludidos de que aquilo vai acontecer com eles também. Então, quando o paciente chega em qualquer prática clínica, né, seja no consultório, seja na clínica escola também, porque isso acontece muito na clínica escola também, falando que quer, por exemplo, tratar, vamos colocar lá tratamento de mancha. Ah, eu quero tratar essa mancha aqui, eu quero sumir com essa mancha. Então, nós da fisioterapia, a gente tem que ter uma atitude muito responsável, no sentido de falar com o paciente com muita tranquilidade, com muita clareza, os resultados que ele pode alcançar, com quantas sessões ele pode alcançar. Porque às vezes os pacientes eles querem resultados rápidos. Eles acham que vão tratar, por exemplo, de uma mancha e que aquela mancha vai sumir e que a pele vai ficar sem nada, como se fosse antes da mancha, vamos falar assim. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Falar com clareza para o nosso paciente, com muito respeito, com muita tranquilidade, mas para eles entenderem, para quando você for conversar na sua avaliação, para falar, olha, nós estamos aqui, para a gente chegar aqui, a gente tem que ter as mãos juntas, né? Eu vou dar o meu melhor, mas você também precisa dar o seu melhor. E aí a gente trata isso com muita tranquilidade. Quais seriam as principais medidas tomadas para o tratamento da paciente, tendo em vista toda a sua ilusão pelo irreal? E dizer não ao paciente também é estar cuidando? Dizer não, com certeza, é cuidar do paciente. Muitas vezes o paciente ele procura um certo tipo de tratamento que às vezes esse tratamento não é indicado para aquela situação que ele está trazendo para a gente. Nós falamos já sobre as mídias sociais e dentro do Instagram, dentro da internet como um todo, os recursos que nós podemos utilizar dentro da fisioterapia dermatofuncional para esse tipo de tratamento estético, eles estão muito conhecidos. Então, muitas vezes, o paciente ele chega para a gente pedindo não um tratamento voltando lá na gordura localizada. Não um tratamento, olha, eu estou com a gordura localizada, está me incomodando. Não, eles chegam falando, eu quero tal procedimento. E se ele for contraindicado para esse procedimento, você tem sim que dizer não para ele. Você tem que falar com ele quais são os procedimentos que vão dar um melhor resultado para ele. Nós somos os profissionais. Nós que estamos aqui estudando para saber o que melhor oferecer para esse paciente. Então, às vezes, a gente falar com ele, olha, mas assim, não é impondo não, sabe, Ana Paula? Eu acho que tudo que a gente vai conversar, tudo que a gente, como eu já falei, com clareza e com respeito ao paciente, a gente ganha, né? Ganha esse respeito e fala, e ele acredita no que nós vamos falar. Por quê? Porque nós estudamos, porque nós temos uma formação, porque nós procuramos cursos de aperfeiçoamento. Então, tudo isso traz para a gente essa bagagem para saber o que melhor falar com o paciente, qual o melhor recurso que a gente tem para o paciente. Então, como educar o paciente sem frustrar suas expectativas? Bom, educar o paciente, essa pergunta é interessante. Educar o paciente, eu achei bem interessante, porque hoje em dia a gente está precisando educar o nosso paciente mesmo, né? É mostrar para o paciente
o que ele quer e quais vão ser os passos para ele chegar nessa meta. Né? Quais são os recursos que nós temos para para aquela determinada situação, afecção que o paciente tiver. Falar com ele que a gente vai fazer uma associação de tratamentos, que é bem interessante, né? Para a gente ter resultados estéticos. Ele vai ter que ter clareza no tratamento dele, clareza nos passos que ele vai ter que fazer para poder chegar num resultado para ele. Então, quer dizer, o paciente vem fazendo a parte dele e você vem fazendo a sua para poder ter um bom resultado. Bom, doutora, diante da situação atual do paciente, seria necessária a atuação de outros profissionais para o atendimento do paciente como um todo? Nesse caso, a gente percebe, né, uma baixa autoestima dessa paciente, né? Então, com certeza ela teria que ser encaminhada para um tratamento psicológico e não só para ter os resultados também, ela deverá, né, ser encaminhada, por exemplo, para um nutricionista para poder nos ajudar nessa parte da gordura localizada e dependendo da profundidade da mancha que ela apresenta, ela também terá que procurar um dermatologista. Por quê? Porque nós, na fisioterapia, a gente pode fazer peelings superficiais. Dependendo da profundidade da mancha, esses peelings superficiais eles não vão melhorar para essa paciente ficar satisfeita. Então, ela tem que fazer deverá, né, procurar um dermatologista para fazer um tratamento mais profundo. E que eu falo também que, assim, a gente trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar, na área da dermatologia, ou da dermatofuncional, de qualquer outra área, eu acho que isso só traz benefício para o paciente. Muita gente ainda enxerga a dermatofuncional apenas como estética, né? E como você vê o papel da fisioterapia nesse contexto? Então, Ana Paula, como a gente já conversou, a estética, com certeza, é o mais conhecido, né? São as terapias, os recursos que mais se conhecem dentro da nossa especialidade. Mas ela vai muito além, porque a gente traz saúde para o paciente, né? A gente coloca, nas aulas, enfim, eu sempre penso que a fisioterapia, antes de ser dermatofuncional, eu sou fisioterapeuta. Então, eu tento, né, trazer essa saúde para o paciente, saúde como um todo. Mas na área da fisioterapia dermatofuncional, nós temos vários outros tipos de tratamento. Tratamento para ferida, tratamento para pós-cirurgia plástica, pós-cirurgia bariátrica, tratamentos, a gente atua também no tratamento oncológico. Então, assim, são várias linhas dentro da fisioterapia dermatofuncional que a gente pode tratar e que a gente pode explorar essas linhas para o mercado de trabalho que ainda está carente em algum desses tipos de tratamento dentro da dermatofuncional. De que forma a fisioterapia dermatofuncional ela promove saúde e não apenas aparência? A gente tem que pensar como um todo no paciente. A gente tem que ver se esse paciente, como que está a estima desse paciente, como que está a alimentação desse paciente, né? Se esse paciente, por exemplo, tem alguma alteração postural, que essa alteração postural pode, né, desencadear uma gordura mais de um lado, então a gente tem que tratar o paciente como um todo, ver como que está sendo a atividade física desse paciente também, importantíssimo dele, para ganhar resultados, né, para esse paciente obter resultados. Então, é isso, eu acho que a gente nunca esquecer que somos profissionais da saúde. Chegamos, então, à pergunta central do nosso trabalho. Quem é o fisioterapeuta que a sociedade precisa? Na minha opinião, o fisioterapeuta que a sociedade precisa é um fisioterapeuta responsável. A responsabilidade, ela traz estudo, ela traz aperfeiçoamento, ela traz bem-estar para o paciente, ela traz bem-estar para a sociedade. Então é isso que eu acho que todos nós fisioterapeutas devemos procurar. Saber mais, ter evidências científicas, não ir por modismos e sempre procurar nos aperfeiçoar. Sempre respeitando os nossos limites, os limites do paciente e respeitando os nossos colegas. Após esse bate-papo, entendemos que a fisioterapia dermatofuncional vai muito além da estética. Ela envolve ciência, ética e cuidado multiprofissional. Por isso, é justamente esse o fisioterapeuta que a sociedade precisa. Um profissional humano, crítico e comprometido com a saúde.